aqui comigo, filhão. Questãozinha da Polícia Científica de Pernambuco. Banca Sebrasp. Olha lá. É a Sebrasp, mas não é de certo e errado, tá vendo? Tem 5 opções ali. Às vezes eles fazem isso. Bora lá, vamos ler então a nossa questão. Diz o seguinte. Assinale a opção que apresenta corretamente a quantidade de linhas da tabela verdade associada à proposição. Ele é suspeito de cortar em 3 partes o corpo do outro jovem e de enterrar as partes em um matagal na região interiorana do município. Uma frasezinha bem pesada, né? A galera quer fazer o concurso para polícia científica, né? Isso aí é comum lá para esse pessoal, né? Então, beleza, galera. Ele me deu uma frase ali, que é essa que está entre aspas, ok? E o que ele quer é o seguinte: a quantidade de linhas daquela tabela verdade. Ele está pedindo para montar a tabela verdade? Não. Ele só quer saber quantas linhas terá aquela tabela verdade daquela proposição ali. A gente percebe logo que é uma proposição composta, né? Olha aqui, ó. Ele é suspeito de cortar em 3 partes o corpo do outro jovem e de enterrar as partes em um matagal na região interiorana do município. A grande questão para a gente saber a quantidade de linhas é a seguinte: a gente precisa saber quantas proposições simples compõem a proposição composta, né? Dependendo da quantidade de proposições simples que forma a minha proposição composta, eu vou ter uma tabela verdade com uma quantidade de linhas diferente. Para cada proposição composta nova que vai surgindo, a quantidade de linhas ela vai dobrando. Percebe? Né? Então vamos dar uma recapitulada aqui no número de linhas da nossa tabela verdade. Ficou bonito isso, hein? Número de linhas da tabela verdade. Gente, existe uma fórmula para a gente calcular a quantidade de linhas de uma tabela verdade, que é essa aqui, ó. Número de linhas é 2 elevado a n. Sempre 2, professor? Sempre 2. Onde aquele nzinho ali, o que que é? É a quantidade de proposições simples distintas, isso é importante a palavra distintas, né, diferentes, que compõem a proposição composta. Por exemplo, imagina que eu tenha uma proposição composta formada por 2 proposições simples. Então, se eu tenho 2 PS, 2 proposições simples, o número de linhas vai ser 2 elevado a 2, que vai dar 4. A minha tabela vai ter 4 linhas. E é verdade, olha só para cá. 2 proposições simples são isso aqui, ó, P e Q. Por que ela vai ter 4 linhas? Porque o que você precisa fazer ali, naquelas linhas, é colocar todas as combinações possíveis de verdadeiro com falso da primeira com a segunda. Essa que é a ideia, tá? Então, geralmente a gente coloca VVFF na primeira e alternado na segunda VF. Veja que ali eu coloquei todas as combinações possíveis de verdadeiro com falso da primeira com a segunda. 4 linhas são suficientes para eu analisar. Pode ser que a primeira aconteça ou não, pode ser que a segunda aconteça ou não, e ali eu tenho todas as combinações, e aí isso é que importa para a gente analisar todas as possibilidades. Essa é a ideia da tabela verdade, né? Ok? Então, se eu falo, por exemplo, assim, ó, hoje irei à praia e ao cinema. Se eu for montar a tabela verdade disso, preciso de 4 linhas. Ir à praia seria a proposição P, ir ao cinema seria a proposição Q. Pode ser que eu vá à praia ou não, pode ser que eu vá ao cinema ou não, e aí a gente analisa todas aquelas possibilidades ali para saber se a proposição no final foi verdade ou mentira. Agora imagina que eu tenha uma proposição composta formada por 3 simples. Por exemplo, hoje irei à praia, ou ao cinema, ou ao teatro. Percebeu? Aí eu tenho 3 proposições simples formando uma composta. Para que eu faça todas as combinações possíveis de verdadeiro com falso das 3, eu vou precisar de uma quantidade maior de linhas. Para cada nova proposição, agora vai dobrando, vai dar 8, quer ver só? Porque se eu tenho 3 proposições simples, eu vou ter 2 ao cubo, que vão ser 8 linhas. Né? 8 linhas seria isso aqui, ó, P, Q e R, tá vendo? As 3 simples ali. E aí, como é que eu montaria todas as combinações de verdadeiro com falso? Eu saio colocando isso aleatório? Eu quero colocar agora VVF. Agora eu quero colocar FFF. Não é zoado o negócio, não. Tem uma técnica. Sabe qual é a técnica? Olha lá na primeira. Na primeira não deram 4 linhas? Qual a metade de 4, né? 2. Então eu começo com 2 Vs, 2 Fs. Aí depois eu vou para a próxima coluna. Qual a metade de 2? 1. Então é a alternada, começando com V. VF, VF. Vamos para essa aqui agora. Ó. Não são 8 linhas? Qual a metade de 8? 4. Só para não ficar zoada ali as combinações. Então eu começo colocando 4 Vs e 4 Fs. Aí eu parto para a próxima coluna. Qual a metade de 4? 2.
2 Vs, 2 Fs, 2 Vs, 2 Fs. E aí a última com a metade 2, 1. A última é sempre alternada, começando com V. Então é VF, VF, VF e assim por diante. Tá? Então essa é a nossa ideia aí para construir uma tabela verdade. Vira e mexe, essa com 8 aqui tem caído, essa com 8 aqui ela tem caído bastante em prova. Tá? Então fiquem atentos aí nessas tabelas de verdade. Ok? Então vamos voltar lá para a nossa proposição. Então o que eu preciso saber é aquela proposição que ele me deu ali, ele é suspeito de cortar em 3 partes o corpo do outro jovem e de enterrar as partes em um matagal na região interiorana de São Paulo. Eu preciso verificar quantas proposições simples tem ali dentro daquela composta. Lembrando que a proposição simples ela tem que ter o quê? Um sentido completo. Por exemplo, ele é uma proposição? Não, ele é o quê? Tem que ter um sentido completo, tá? Então é isso que a gente tem que focar aí, não pode ficar nada vago, tá? Ele disse assim, ó, ele é suspeito de cortar em 3 partes. Eu poderia parar por aí, será? Ia ficar incompleta ainda, né? Não. Cortar em 3 partes o quê? O corpo de outro jovem, aí tudo bem, eu poderia parar ali, ó. Não preciso completar com e de enterrar, aí já seria uma segunda coisa, percebeu? Então eu poderia parar ali na palavra jovem. Veja que ali eu já tenho uma proposição simples. Ele é suspeito de cortar em 3 partes o corpo do outro jovem, né? Na verdade é assim, né? Ele é suspeito de cortar em 3 partes o corpo do outro jovem. Eu entraria até com recurso nessa questão. Porque tu percebe que isso é uma sentença aberta? Quem é ele? Não sei quem é ele. Se ligou? Então aquilo ali nem é uma proposição, mas tudo bem. Aquele concurso ali já acabou, eu não vou entrar com recurso agora, né, que já foi. Mas vamos fingir que aquilo ali é uma proposição simples, ok, gente? Beleza. Então ali eu tenho uma frase de sentido completo, né? Tem sujeito, tá vendo? Tem predicado, completinha, não preciso de mais nada. Tem uma ação acontecendo ali, tem o verbo ser ali, né? Na palavra é. Então tá ok. Show de bola. Então já achei uma, hein? Veja que na segunda ele fala assim, ó, o E ali seria o meu conectivo, né? O cara que está fazendo o papel de juntar. E na segunda parte, vamos achar uma... Será que tem duas ali ou tem uma na segunda parte? Ó, de enterrar as partes em um matagal, poderia até ser, de enterrar as partes, né, em um matagal. Só que aí, aquela parte do final ali, na região interiorana de São Paulo, não seria uma proposição simples, porque ela está dando uma continuidade àquela segunda parte ali, percebeu? Então, no fundo, ali, a segunda parte é um bloco único, não são duas, tá? Então, eu tenho uma segunda proposição ali. Então, na verdade, essa minha proposição composta ela é formada por duas simples unidas pelo E, que é a nossa conjunção. Então, eu tenho duas simples, como é que é a nossa fórmula? 2 elevado a n vai ficar 2 ao quadrado, que vai dar 4 linhas. E aí sim, nós finalizamos aqui mais uma questãozinha, o gabarito aqui na letra Charlie, galera, letra Charlie 4. Show, 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 show. Fechamos mais uma questãozinha aí de raciocínio lógico, só faltam 10, Jansen. Você vai aguentar ficar comigo aqui? Né?